Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vineyardcast, o podcast oficial da Igreja Vineyard Central. Esse podcast foi criado para abençoar sua vida, edificar e te aproximar ainda mais de Jesus. Então, se você é novo por aqui, eu já queria te convidar para seguir esse perfil, ativa as notificações aí para você não perder nada, porque o episódio de hoje está imperdível. Nós vamos entrevistar um casal muito amado dessa igreja e nós também vamos falar sobre o Congresso de Casais. O casamento é uma construção que está vindo aí. Então você não perde para esperar. Chama a vinheta para nós, diretor, porque hoje o papo vai render. E o nosso casal convidados desse episódio é os nossos amigos, inclusive padrinhos de casamento. Nós tivemos a honra de Deus nos abençoar com esse casal. Eles foram fundamentais na nossa história, né, amor? Isso é verdade. Então, eu já queria agradecer a vocês, Ellison e Andresa, por aceitarem o convite de estar aqui conosco hoje. E como o episódio de hoje é de casal, eu não ia vir aqui de vela, né, gente? Maridão veio junto. Acho bom você ter chamado ela. E hoje nós vamos aqui na bancada do Jornal Nacional, dupla apresentação aqui, eu e o Antônio Sena, estreando aqui como apresentador desse podcast, por livre e espontânea vontade. Claro. Não sei outra coisa, nunca, jamais. Obrigada, meu amor, por aceitar meu convite de estar aqui hoje. Obrigada, gente, por estarem aqui também. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a minha história impacte a vida de mais casais que estejam por aí precisando de um testemunho, de um apoio. E é isso, gente. Gratidão pelo convite, amiga. Eu que agradeço. Amém. Obrigado também pelo convite. Eu acho que é sempre muito prazeroso a gente falar da nossa história, né? E se ela puder, de alguma forma, impactar a vida de outros casais que estão passando por algum problema, já vai ser de grande utilidade, já vai ser de um testemunho muito eficaz. Sim. E falar de Jesus também é sempre bom. Falar do que Jesus fez na nossa vida é melhor ainda, porque a gente transborda também na vida de outras pessoas, né? Inclusive, eu estava pensando aqui que nós fizemos o Bem-vindo à Vineyard juntos, Verdade. né? Quando nós chegamos nessa igreja, a gente chegou meio que juntos, assim. Verdade. E tantas coisas já mudaram, né? Quantas coisas Deus já fez na nossa vida, inclusive através dessa igreja. Hoje, todo mundo aqui é líder de ministério, Verdade. né? Nós chegamos aqui capengando, xoxi capenga. Literalmente. Precisando da graça, da misericórdia, fomos tão bem acolhidos, né? Fomos tão amados e hoje Deus acabou nos levantando como também pessoas que podem agora acolher, abraçar, não que nós não deixamos todo o nosso problema para trás, né? Tem muita coisa que a gente precisa melhorar ainda em Deus, em Jesus, mas tem muita coisa que Jesus já fez, a pura graça dele na nossa vida, né? Isso mesmo. Eu fico muito feliz, eu olho para minha trajetória. Outro dia eu até contei esse testemunho para o pastor Átila, que ele foi boca de Deus, assim, literalmente. Quando eu cheguei aqui na igreja, a gente veio com um amigo, né, um amigo que nos convidou para fazer o Bem-vindo à Vineyard. Então o pastor Átila falou assim: ei, casal, se mistura, gente, conhece pessoas novas, faça um network. E aí ele olhou literalmente pra gente e falou assim: ei, casal, senta com aquela moça que tá sentada bem ali. E era a Daiane. Eu tava sozinha na mesa, né? Sozinha na mesa, e a gente foi sentar lá, e daí surgiu parceria. A gente conheceu a pastora Mel, também ela estava na mesa com a gente. Então foi assim, surreal. Foi, é verdade. Ela falou parceria porque depois que a gente já se conhecia pela internet, né? Eu e a Andresa, que ambas trabalhamos com beleza. Só uma curiosidade aqui. Mas depois disso a gente começou a trabalhar juntas, né? A gente trabalhou quase um ano juntas, ou mais de um ano? Um ano juntas. Foi um tempo precioso também. Foi o que nos aproximou e foi o tempo que eu e o Júnior precisávamos ser cuidados, assim. Então foi muito especial, assim, de Deus para nossa vida. Vocês já estão na igreja há quanto tempo? Aqui na Vineyard. Aqui na Vineyard, acho que a gente está o quê? Há 5 anos, eu acho. 5 anos. 2020, né? 2021. 4 anos. 4 anos. 4 anos de Vineyard. E eu cheguei depois, porque quando eu cheguei você já tinha até clubinho, já tomava café, já pulei pela janela, já foi diferente. Hoje vocês lideram o Ministério de Acolhimento da igreja, né? Lideramos com muita honra. Antes estavam no Ministério do Atos. Para você que não sabe, o Atos, ele é a porta de entrada da nossa igreja. É o pessoal que fica ali na recepção, que recebe a gente com aquele sorriso, aquele abraço acolhedor. Então, eles já passaram pelo Atos e hoje eles estão em um novo desafio aí, que é acolher as pessoas que estão chegando. Isso. Né? E uma curiosidade sobre o Atos.
é que você passa pelo aquele ministério e você passa a amar ele. Não tem como você passar pelo Atos e você... Por exemplo, a gente saiu do Atos, né, da coliderança do Atos, mas ainda assim a gente chega e a gente quer acolher as pessoas, a gente quer receber bem, porque um dia a gente foi bem recebido nessa igreja aqui e aquilo nos impactou tanto que a gente quer retribuir de alguma forma. Então, se as pessoas chegarem aqui, elas puderem sentir a mesma coisa que nós sentimos, aquele calor humano, aquele acolhimento, né, seria ótimo. É algo que realmente nos enche o coração. Sim. Então a gente saiu do Atos, mas o Atos não saiu da gente. A gente também passou, né, amor, pelo Atos. E é isso mesmo, esse coração de servo, de a gente estar hoje na mídia, mas tá o tempo todo ali, pela porta, acolhendo, servindo, levando as pessoas até a cadeira, né? Inclusive foi por causa de trabalhar no Atos e ficar andando dentro da igreja que me deu vontade de ir pra mídia, porque às vezes eu passava, via uma família abraçada, orando, chorando juntos. Eu queria parar pra fazer uma foto, mas não dava tempo, porque eu tava no Atos, eu tinha que voltar pra porta. E eu falei assim, cara, como Deus é generoso com a gente e nos dá a oportunidade de servir, né? Mas uma coisa acaba puxando a outra, porque até hoje a gente fica na porta porque tem que registrar, mas aí chega alguém, a gente vai, conversa, tá andando, não, olha, eu tô batendo foto, mas pode vir aqui, tem uma cadeira para vocês, e uma coisa vai puxando a outra. É isso. Então, bora começar? Vamos para papo de casal hoje. Diretor, coloca a música romântica aí pra nós, é uma brincadeira. Gente, eu queria começar do começo. Queria ouvir vocês um pouquinho. Antes do processo de transformação, porque a gente que já fez o Águas Vivas já sabe um pouco da história de vocês, mas como era o relacionamento de vocês antes de conhecerem Jesus? Bem, ela me cutucou pra eu falar. Então, como era o Eu começo, vi lá atrás. Aí eu vou cutucar o Júnior, vem cá, amor, a próxima pergunta é tu que faz, tá? Assim, a gente, como casal, a gente sempre se deu bem. Lógico que quando você não tem a Cristo, foi antes da nossa conversão, a gente levava uma vida que achava normal, porque a gente tinha uma visão diferente, né? Não que a gente fizesse tudo de errado, não era assim, mas a gente não levava, não tinha um temor de Deus, não levava realmente uma vida com Cristo. E a Andresa, só que a gente sempre foi muito bem norteado, né? A Andresa, ela conheceu a Cristo na adolescência dela e eu cresci dentro da igreja católica. Então, querendo ou não, você tem um norte, né? Uma direção ali, uma base. Tem um princípio do que fazer, né? Sim, tem do que fazer ou não fazer. Na verdade, eu falo por mim, não que eu não me identifiquei com a igreja católica porque eu não entendia muito como que funcionava, eu era o cara que lia a palavra lá na missa, lia aquele folhetinho, mas eu não entendia nada daquilo. Só que a minha mãe, né, ela sempre me incentivou, porque ela falava olha, no céu tem um Deus, esse Deus te ama, o filho dele morreu por ti. Então, tinha uma base ali, eu sabia que existia um Deus, que ele me amava e tudo, mas eu não conhecia ele de perto. Não tinha profundidade. Né? Não tinha profundidade. Então, por mais que... Era um Deus de longe, Isso, né? Então por mais que eu não tivesse aquele relacionamento com Cristo como a gente tem hoje, mas a gente tinha um norte, uma direção. Então acredito que o nosso maior desafio enquanto casal, antes de conhecer a Cristo, antes de servir a Cristo mesmo, eram nossas diferenças, né? Era como lidar um com o outro, né? Com o temperamento um do outro, um comportamento, porque a gente veio de famílias completamente diferentes, lares completamente diferentes. Cultura familiar, né? Cultura diferente. Então ela fazia algo que eu ficava, não tem por que faz isso, por que age dessa forma. E uma coisa que eu acredito que foi depois que a gente começou a servir a Cristo, que foi muito tratado em nós, que nessa época eu acredito que era um obstáculo, era o nosso orgulho, né? A gente, algumas vezes, antes de conhecer a Cristo, a gente dormia, às vezes passava dias sem falar um com o outro, ponto de briga. Que brigava, ficava dias sem falar um com o outro, porque ninguém queria ceder. Infelizmente. Então o nosso começo antes de Cristo foi dessa forma aí. E no começo, vocês pensaram em desistir antes de conhecer? Como é que foi isso daí? Porque tem uma hora que cansa. A gente fala, meu Deus, eu quero ir embora, a gente fica aborrecido. Infelizmente, a gente teve um fim, né, amor? A gente teve um se fim. Separou um tempo. No fim não, foi uma pausa. Isso, teve uma pausa, Boa, garota. Teve uma pausa aí por 3 meses, não formou, ele lá tinha uns 10 meses. Nossa. A gente já tinha a neném, ela tinha 1 ano? Ela tinha 10 meses. 10 meses, né? Ela tinha 10 meses e a gente chegou a separar. Nós ficamos separados uns 3 meses e depois desses 3 meses a gente vamos tentar de novo pela nossa filha, pela nossa família, vamos tentar.
cara, se tava ruim antes, vocês imaginam depois, porque A volta. o recomeço foi a parte mais dolorida e mais difícil da nossa vida, eu falo de Eu verdade. imagino. Porque nós voltamos, eu lembro que a gente voltou, e esse período a gente ficou meio que como dois estranhos dentro de casa, né? A gente não conseguia fingir que não tinha acontecido nada, e tentamos ali, não tínhamos um suporte. Seguir com então, naturalidade, né? Não dava. Tipo, aperta o play e bora de novo. E aí nessa época como é que eu vou dizer, a gente nunca tinha convidado Cristo para o nosso relacionamento, não tinha convidado Deus para o nosso relacionamento. E posso falar? Posso dar esse testemunho? Ué, não sei nem qual testemunho, acho que sim. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Então, o que acontece? A gente voltou, né? E muita briga todo dia, aquele negócio vai cansando. E eu falei pra ela, não vai dar certo mais esse negócio. A gente tentou, né? E eu falava assim, Deus, você viu, a gente tentou, não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. E eu saí de casa, aluguei uma kitnet, um apartamentozinho. Fiquei um dia fora. Dormi uma noite fora desse apartamento. E eu sempre falo, quando eu falo sobre isso, eu sempre falo para as pessoas, eu acredito que essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. Porque foi algo, assim, dentro de mim, falando mesmo comigo, uma voz falando comigo, perguntando para mim o que eu estava fazendo naquele lugar. No meio da pandemia, a minha filha e a minha esposa em casa. Eu liguei para ela na mesma noite, eu liguei, quando veio essa coisa muito forte. Esse quebrantamento. Né? Eu liguei para ela perguntando. E aí entra aquela parte que eu falei do orgulho, né? Lembra que eu falei que o orgulho sempre me impedia? Eu liguei para ela, perguntei como é que ela estava com a neném. No outro dia a gente se sentou para conversar e decidimos tentar novamente. Só que a gente tentou, ficamos ali aquele dia pengando, puxa para um lado, puxa para o outro. E eu digo, não, rapaz, não vai dar certo. A gente tentou de novo e de novo eu quero ir embora. Essa foi a segunda vez. Essa foi a segunda vez, porque foi assim, a gente se separou e decidiu voltar, voltamos. Aí a gente entrou nessa crise, foi uma crise muito difícil que a gente passou, que a gente não conseguia nem se comunicar. Não sei se todo casal já passou por isso, mas a gente ficou numa fase que a gente não conseguia ter conversas difíceis, porque se a gente fosse conversar, era briga. Era briga na certa. Então, ficou uma situação bem difícil. E aí, o Elis está falando do testemunho aqui, eu me lembro que ele passou uns dias comprando as coisas, botando na área da casa para ir embora. A gente tomou a decisão, não, a gente não damos certo. Vamos nos separar de vez. E aí lá tinha menos de um ano. Tinha pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. E aí ele falou, vamos separar, e ele ficou uns dias, a gente ficou dormindo em quarto separado, dormindo em quarto separado, e ele foi comprando as coisas, colocando na área, pra mudar. No dia que ele se mudou, foi isso que ele tá falando, no dia que ele pegou as coisas que ele tinha comprado, se mudou, no mesmo dia ele me mandou mensagem, na mesma noite, e aí a gente conversou de novo, e aí a gente... Uma curiosidade, até o momento que ele tava ali se organizando pra ir embora, teu coração tava ok, porque, tipo assim, racionalmente, humanamente falando, não, mas é a melhor coisa mesmo, a gente fica tentando se consolar, né? Não, é a melhor coisa mesmo, a gente não vai viver brigando desse jeito. E aí, quando ele saiu de casa, qual foi o sentimento pra ti? Eu fiquei muito desolada. Na verdade, a gente já tinha tido o primeiro separação, né? Nessa primeira separação, eu sofri muito. Então, na segunda, eu meio que tava conformada, igual tu falou. É pra ser assim? Então, que seja. Eu vou seguir minha vida. Tipo, tive uma experiência, já sei mais ou menos como vai ser, né? Isso, já aconteceu. Ele quer ir, deixa ir. Não quero mais nem saber. Vou viver minha vida, vou cuidar da minha filha. O orgulho, né? E tudo mais. Aí, foi quando ele saiu e na mesma noite ele me mandou uma mensagem. Eu nem lembro o que eu respondi. O que foi que eu respondi, amor? Não, eu falei que eu queria conversar para resolver algumas coisas e no dia seguinte, só dormi uma noite fora. Aí eu sentei lá e a gente conversou e se acertou novamente. Mas aí pegando o gancho e já continuando a história, quando a gente voltou, aí foi mais um tempo daquele... Muita tensão, parecia dois inimigos, né? E eu falei, meu Deus, comigo mesmo. Falei, não vai dar certo, esse negócio não tá dando certo, Senhor, eu tentei. E aí aconteceu algo que inclusive eu já até dei esse testemunho também, que acho que foi outra vez que o Espírito Santo foi ele, não tem outra explicação para mim. Que eu lembro perfeitamente, eu saí para trabalhar de manhã cedo. E nessa época você já era um cristão ou não? Já. Só que como eu falei, a gente era um cristão morno. Na verdade, a gente era cristão, a gente estava desviado. Tanto distante. Visitava a igreja? Não, a gente estava distante mesmo, a gente estava nem na igreja. Não, a gente estava indo na igreja. A gente não congregava na central, a gente congregava em outra igreja.
Mas assim, a gente estava mais como visitante. aos frangalhos. Aqui a gente estava mais como visitante, de vez em quando a gente vinha aqui também na Central. E eu lembro que saí para trabalhar e a minha intenção era quando voltasse eu ia chamar ela e ia falar, olha, deu, né? Você viu que a gente tentou e a gente não está conseguindo se comunicar, eu falar, você entende bem e vice-versa, e a gente se ofende, né? Troca farpas, não está dando certo. Era a minha intenção falar isso para ela quando chegasse. E eu fui pro trabalho, falei, voltando do trabalho para almoçar em casa, falei agora. Aí quando for, né, voltar novamente, já nem vou para casa. Quando eu cheguei em casa, chamei ela. Isso quanto tempo depois da segunda separação? Acho que algumas semanas, né? Acho que um mês talvez. Mas quando eu cheguei em casa, eu entrei pro quarto, chamei ela para conversar, falei, senta aqui. Ela sentou do lado da cama e eu comecei a falar. Só que quando eu comecei a falar, da minha boca saía palavras totalmente daquilo que eu tinha falado, que eu tinha pensado em falar. Completamente oposto, né? Então aí eu digo que foi aí que Deus, acho que começou a quebrar aquele meu orgulho, né? Porque ele me segurou ali e o que saiu da minha boca foi, olha, eu não quero perder minha família, eu amo você, eu amo a nossa filha, eu quero continuar, eu não quero perder vocês. Atualmente falando uma coisa e o meu coração falando outra, totalmente diferente. Eu falo isso com toda sinceridade, que eu digo que foi o Espírito Santo, porque eu não tinha intenção nenhuma de falar aquelas coisas na minha mente, mas o meu coração, eu digo que aquilo lá, o que aconteceu foi só revelar o que estava no meu coração de verdade, que o orgulho não deixava. Sim. Entende? E aí a gente começou, foi aí que a gente começou a caminhar, dar passos de novo em direção à reconciliação de verdade. Porque ela não quebrou um pouco também a barreira emocional dela, né? Aquele muro muito alto que ela também tinha construído ali. Então, as tuas palavras, que mulher é muito de ouvir, né? Justamente. Então, quando ele afirmou isso pra ti, acabou quebrando um pouco essa primeira barreira ali, vamos dizer assim. Isso, E eu me lembro desse episódio que, quando ele falou isso pra mim, automaticamente a minha cabeça falou assim, vocês precisam procurar direcionamento. Ajuda, né? Ajuda. Porque vocês não estão dando conta. A gente não tinha ajuda, a gente tentava fazer tudo sozinhos, eu e ele se resolver, e a gente não falar todos esses problemas que vocês estão ouvindo aqui, nem nossa família sabia. Eu e o Eli, a gente é muito individual com relação ao nosso relacionamento. Quando a gente casou, a gente falou, não, nossos problemas é nosso, nós vamos resolver. Só que isso chegou a um certo ponto que a gente não tinha um apoio. Tipo, eu não queria envolver a minha mãe, porque a minha mãe vai dar a opinião dela e eu não quero ouvir. Ou posso até ouvir, mas eu não quero que ela se envolva emocionalmente. Se envolva emocionalmente, justamente. Então a gente não tinha um apoio, assim, um direcionamento. E eu pensei, eu me lembro que eu preciso de um direcionamento agora. E eu comecei a orar para que o Senhor me levasse para uma igreja, porque como ele se falou, eu já tinha experiência com Deus. Na minha adolescência eu fui evangélica, só que eu me distanciei. E aí quem já foi um dia não esquece. A gente pode andar por aí, fazer o que for, mas o Espírito Santo sempre vai estar te incomodando. E eu senti esse incômodo, então eu comecei a orar, pedir para Deus, Deus me direciona, mas eu quero ir para uma igreja onde me tratem, onde me ouvem, onde as pessoas conseguem me enxergar como ser humano. E aí, acho que surgiu um convite, não foi, de uma amiga minha, que hoje não está mais na igreja. Ela falou assim, Andresa, a minha filha vai batizar, eu vou ter a honra de batizar ela. E como você é minha amiga, eu gostaria muito que você estivesse presente. E aí eu nunca tinha vindo na igreja, na verdade eu nem conhecia a igreja. E eu perguntei qual é a igreja que você frequenta. Ela falou, é a igreja da Vinha, de tal, me passou o endereço. E aí a gente veio, né, amor? A gente veio, eu e o Elis, sua amiga, quando eu entrei naquela porta ali, que o batismo começou, eu comecei a chorar. Eu senti uma atmosfera diferente. Uma atmosfera diferente, tudo diferente. Eu falei, meu Deus, será que é aqui, Senhor? Calma, vamos. O Elis ainda falou, vamos com calma, Andressa. Vamos com calma. Aí eu pode ser assim, não pode ser assim. Vamos com calma. Eu sei que logo ia ter Conexas. Aí essa menina também me convidou pro Conexa e eu vim, era uma pastora Meiro que tava pregando, Melry. Parece que ela estava pregando literalmente para mim. Uau. Ela falou Conexas é um lugar muito de cura aqui nessa igreja. Isso, eu falei, meu Deus do céu. Ela tá falando para mim, eu tenho certeza. Ela falou coisas que eu estava passando ali naquele exato momento, de frieza, eu estava muito fria espiritualmente. Estava muito fria, assim, desacreditada, passando por uma turbulência no casamento. Porque a gente, nesse ponto aqui, a gente já tinha meio que engateado, mas ainda tinha muitos problemas que precisavam ser resolvidos. E aí eu falei, Elis, vamos no domingo pra gente ter certeza. Não foi, amor? Quando
a gente decidiu, né? Não, é aqui que a gente vai ficar, porque aqui a gente gostou da igreja, a gente foi bem tratado, bem recebido, bem recepcionado. Aí a Andresa estava já querendo, quando eu decidi, falei, não, a gente vai para lá. Aí ela ficou, mas será? Aí ela quis, eu falei, não, vai, só confia, vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Mas assim, a nossa virada de chave mesmo não foi quando a gente chegou aqui na igreja. Aqui na igreja a gente começou a ser tratado aos poucos ali, mas eu lembro que no final do ano teve o culto da virada. E eu lembro perfeitamente que a gente ainda estava com alguns problemas, estávamos caminhando, mas ainda estava com alguns problemas, e eu percebi que nós que carregávamos esses problemas, né? Então, falei com a Andresa, no culto da virada, a gente chegou em casa, a neném não estava em casa, estava com a minha mãe, né? E aí eu chamei ela, falei, olha, hoje é 1º de janeiro, e a partir de hoje, a nossa vida com Deus, ela vai ser completamente diferente. De agora para frente, o nosso compromisso com Ele vai ser levado a sério. Porque às vezes a gente já participava de um grupo caseiro, por exemplo. A gente ia, quando dava qualquer coisa, era uma desculpa para não ir. Prioridade, não era prioridade. Quantas vezes a gente não veio para o culto brigando no caminho, entende? Então eu falei, vamos levar a nossa vida. Tem alguma coisa errada. Estamos em outra igreja, mudamos de igreja, mas a gente não mudou. Então tem algo errado. O problema não é a igreja, né? O problema da igreja. Eu peguei e falei para ela, a gente vai levar a nossa vida com Deus a sério e vai levar esse compromisso a sério. Então, isso no 1º de janeiro. Aí ela falou, vamos, tu topa? Topa, então vamos. Então, grupo caseiro, a gente começou a fazer, a levar com prioridade mesmo, né? Teve uma vez que somente nós fomos pro grupo caseiro. Só eu e ela, o anfitrião e o líder, né? Nessa época o líder era o pastor Cleudo, o anfitrião e a Bia Gustavo. E só 3 casais participaram do grupo. E a gente começou a levar a sério o grupo caseiro. Teve Águas Vivas, inscrição para Águas Vivas, por exemplo. Ela queria muito fazer, ela tinha ouvido falar muito do Águas Vivas e eu não queria fazer porque eu era um cara que não tinha problema nenhum, muito resolvido. Logo no primeiro dia, Jesus me pegou de um jeito que foi impressionante. Na jornada já quebrado no meio, né? Então, a gente começou a fazer Águas Vivas, veio o encontro com Deus, que é isso aí eu já queria muito fazer. Passamos pelo encontro, fizemos Águas Vivas, teve conferência, teve intervinha. Então a gente começou a se envolver mesmo no reino. Participar das programações da igreja. E automaticamente, eu não digo automaticamente, porque é consequência. Eu vou dizer assim. E a gente começou, quando a gente se aproximou mais de Deus, a gente começou a notar mais uma outra de forma diferente. Uma outra atmosfera, literalmente. Entendeu? O nosso casamento foi Jesus passou a ser o centro. Sim, o nosso casamento começou a mudar. Eu não sei se vocês já ouviram aquela dinâmica da pirâmide, que Deus está em cima e aí nas 2 extremidades está o marido e a esposa. Então, à medida que os dois vão se aproximando de Deus, eles automaticamente se aproximam. Foi basicamente o que aconteceu com o nosso casamento, conosco. Né? A gente buscou mais a Deus, buscou mais se aproximar dele e, com consequência disso, o nosso casamento foi melhorando, isso foi nos tornando mais próximos. Assim, vocês falaram um ponto bem importante, né, que é a questão do orgulho, né? O homem é inerente do homem colocar tudo, ter controle de tudo, né, de falar, né, de controlar, e é difícil às vezes aceitar que a gente precisa de uma ajuda, né, que alguém chega e fala, né, é difícil às vezes admitir, não, a gente está errado, vamos recomeçar, igual vocês fizeram nesse 1º de janeiro, né? E aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês se teve alguém especial na igreja que ajudou vocês nesse papel. Sim. Que alguém chegou e direcionou vocês, que pegou vocês na mão e começou a cuidar, porque às vezes é difícil a gente deixar alguém entrar na nossa casa. É verdade. Inclusive, antes, né, teve uma outra oportunidade que eu acredito que aquele não era o momento. Porque a gente estava bem no ápice da nossa crise no relacionamento. Eu estava com as malas prontas no quarto. Ainda na área, né? Chegou um casal, não sei se você vai lembrar. Chegou um casal lá para conversar com a gente e perguntaram como a gente estava e eu, não, a gente está bem. E a gente está bem, está tudo certo. Aí a Andresa lá falou, não, a gente não está bem não. Ele está com as malas prontas lá no carro e ele vai embora. Isso foi na primeira vez que a gente se separar. E foi inevitável, vocês se separaram naquele momento. Separamos. Sim. E aí, tipo, aquele momento, a gente não tinha maturidade para ouvir e eu acredito que por isso eu digo que aquele não era o momento. Não, eu acho que talvez não ia adiantar falar muita coisa. O coração estava muito ferido também, né? Estava muito fechado. E até mesmo nesse sentido, porque a gente sempre foi muito fechado, principalmente eu, né?
Hoje é eu que cobro conversa. Aí, bora conversar sobre isso. Porque antes ela me cobrava muito. Tu não fala. Eu falei, não, agora é eu que cobro. Mas assim, a gente quebrou muito essa parte do orgulho. E assim, para a gente poder receber ajuda, a gente precisou ser verdadeiro e abrir mão do nosso orgulho, falar o que estava acontecendo. E quem nos ajudou muito, pegou na nossa mão, individualmente, no grupo, foi o pastor Cleudo e a pastora Meire. Eles foram pessoas essenciais no nosso relacionamento, com certeza. Com certeza. É porque quando a gente chegou aqui, a gente chegou decidido, né? A gente precisa de ajuda, precisa de ajudar. E vocês já chegaram com o coração mais quebrantado nesse sentido, né? A gente já sabia da nossa situação, né? A gente precisa. E aí eles nos encontrou e nos conduziu para o grupo caseiro. Então o grupo caseiro também foi de extrema importância, né? E querendo na igreja tem essa postura, né? Uma postura de acolhimento, uma postura de uma igreja que se preocupa com a família, se preocupa com o casal. Não é à toa que os pastores, Cleudo e Meire, eram responsáveis pelos casais da igreja. Justamente. Né? Então, querendo ou não, diretamente e intencionalmente, a igreja teve esse cuidado. Isso quebra uma barreira, porque você chega num lugar que você sabe que você vai ser acolhido nessa área sem julgamento, né? Justamente. Então, ele nos direcionou para o grupo caseiro e tivemos esse acompanhamento de pertinho com eles. E aí a gente foi entendendo que a gente precisava se abrir, que a gente precisava ter uma pessoa de confiança para conversar. Nem tudo que eu gostaria de falar do meu esposo, porque a minha personalidade era essa. Se ele tivesse algum defeito, eu não ia desabafar com outra pessoa, me desabafava com ele mesmo. Tu é isso, isso, isso e isso. Isso aí causa uma acusação. Um confronto, né? É um confronto, uma acusação. E a minha personalidade, tanto a minha quanto a dele, era muito explosiva. Então a gente brigava muito, né, irmão? Sim. A gente brigava muito, porque eram duas pessoas de pavio curto, vamos dizer assim. Mas hoje, completamente transformados, literalmente. Queria fazer uma observação para você que está em casa. Eu não sei se você observou, mas um ponto que me chamou muita atenção aqui na fala do Ellison é que ele tomou a iniciativa de dizer, a partir desse 1º de janeiro, Deus vai ser o centro, a nossa vida espiritual vai ter uma nova postura e uma nova direção. Talvez se fosse a Andresa que tivesse feito ou esse chamado, talvez não teria se sustentado. Né? Porque, querendo ou não, o marido é o cabeça. E a liderança espiritual, a autoridade que Deus deu para o homem da casa, ela é muito poderosa. Então, quando talvez ele não fez isso de forma intencional, consciente de que eu sou o líder, o sacerdote da minha casa e que eu preciso tomar essa postura, mas talvez gerado nele uma motivação do próprio Espírito Santo de que você precisa de mudança, o seu coração está suscetível a isso e você vai assumir esse papel a partir de agora, e fez diferença, porque isso impactou na relação familiar. Então, a esposa vê o marido comprometido, então a esposa vai acompanhar, né? E isso é muito poderoso para você que está em casa, que está assistindo. Se você for o marido e identificou aí no seu coração que, poxa, não estou assumindo esse papel de sacerdote da minha casa, preciso levar as coisas de Deus mais a sério. E então fica aí uma direção do Espírito Santo também para ele te confrontar, né? Convida, vem Espírito Santo, me confronte nessa área, me posicione como sacerdote da minha casa. Faz sentido, amor? Isso, afinal de contas, é quebrantamento, né? É se permitir, é deixar entrar, é mudança de pensamento, mudança de raciocínio. Porque é muito difícil, né? Como eu falei mais cedo, é difícil para o homem admitir que está no caminho errado. Sim. Né? É difícil para o homem admitir que está no caminho errado. É difícil para a mulher dar o braço a torcer. É inerente da gente. A gente quer ser o dono da razão, quer o controle. Deixar um outro tomar a frente, deixar um outro, né, abaixar a cabeça enquanto o outro fala. Isso daí, para mudar, é quebrantamento. É verdade. Porque somos muito geniosos, né? E numa relação como um todo, amizade, trabalho, familiar, com os nossos pais e irmãos, a gente sempre tem a razão. É verdade. A gente nunca está errado, né? Nunca. E quando nós somos confrontados, esses dias eu ouvi uma frase que eu achei interessante: as pessoas não gostam de ser mandadas porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, todas as vezes que alguém fala para você que você tem que fazer tal coisa, você tira algo genuíno que foi Deus que deu, que é a liberdade, né? A autonomia, né? De você ser quem você quiser ser. Então, tá intrínseco no ser humano decidir, não, peraí. Então, existe um bloqueio automático. Falar, não, peraí, eu tenho que nada.
né? Eu sou dono de mim, eu que sei. Já começa por aí, porque Sim. foi Deus que colocou esse sentimento em nós. Então, mas como a gente encontrou o equilíbrio disso na relação e entende que você não manda em mim, eu não mando em você, mas juntos, Jesus é o centro, sendo o centro, como que a gente pode equilibrar isso, né? Justamente. Como que essa mudança impactou na criação da Eloá, por exemplo? A partir do momento que a gente decidiu juntos que Jesus seria o centro e que a gente ia ter compromisso, tudo mudou. Não foi só na criação da Eloá, foi no nosso relacionamento, na nossa convivência, no nosso pessoal, no nosso financeiro, no nosso... Porque tudo a gente colocou como unidade. Antes a gente não tinha essa unidade. Uhum. A partir desse momento a gente teve essa unidade. E a criação da Eloá mudou completamente, né, amor? Completamente. Hoje a gente tem uma visão completamente diferente de paz do que a gente era naquela época. E a gente já tinha Eloá. Uhum. E hoje eu olho para ela e eu vejo o direcionamento. Eu sei como direcionar. Eu conheço a minha filha. Eu sei quando ela não tá bem. E eu sei quando ela tá precisando de ajuda. Por exemplo, eu viajei 15 dias. Quando eu cheguei, a personalidade dela é outra. Eu sei do que ela tá precisando. Então, sábado eu vou levar ela pra praia. Porque na segunda-feira ela vai ser outra criança. Eu conheço ela. E isso veio através, depois que Jesus entrou, depois que a gente fez Águas Vivas, depois que a gente fez encontro, né, amor? Uhum. Eu acho assim, é muito satisfatório, cara, para um pai ver a filha, pai, vamos orar. Nossa, eu que não tive isso, né? Uhum. Que não, tipo assim, eu não fui uma criança disso, mas eu vejo a minha filha me chamando para orar. Eu vejo ela no Camp Kids, que foi o primeiro ano que ela foi esse ano que passou agora, e ela disse que falou, que o Espírito Santo falou com ela. Ai, que lindo. Sabe, aquilo enche o nosso coração. Ai, que arrepiada. Aquilo enche o nosso coração de felicidade. Então, ver a nossa filha trilhando o caminho, por mais jovem, mais pequena que ela seja ainda, mas sabendo que a base está sólida ali, enche de alegria e de orgulho, né? Deixa eu te dar uma notícia aqui. Hoje ela me chamou para almoçar, a gente tá almoçando juntas e ela falou assim: mamãe, eu vou orar pelo almoço, tá? Eu falei, tá. Ela orou pelo almoço por várias amigas dela, por muita gente, pelo mundo inteiro. E no final ela disse: Senhor, que a minha mãe me deu um irmão, eu quero que a minha mãe engravide. Recebe. Ai, meu Deus, eu não aguentei, olha. Sonhos podem ser realizados. Por que não? Sonhos podem ser realizados. Ai, A Jesus. gente pode colocar isso em pauta depois. Por que não, né? Ó, vocês falaram, né, dessa mudança aí, né, de cultural, né? Assim, Daiane também veio de um ambiente completamente diferente do meu, né? Ela veio de um lar dos pais missionários, pais pastores, e eu não tive isso, né? Como você falou, meu pai não chegava comigo, vamos orar, minha mãe não teve. A gente começou a entrar na igreja, mas já maior, né? E aí mudou o relacionamento de vocês com a filha e de vocês. Como é que foi isso? Né? O que mudou de vocês depois que vocês decidiram se... Sim. Como é que foi esse processo de reconstrução? Cara, como a Andresa falou aqui, eu acredito que o que causou um impacto maior no nosso relacionamento positivamente foi o grupo caseiro. Uhum. Então, no grupo caseiro, a gente entrava de um jeito e saía de outro. Às vezes a gente ia para lá, nem queria estar lá, mas como a gente... Sai renovado de lá, né? E saía de lá diferente. Muitas vezes a gente sai de lá brigado também. Já aconteceu comigo com opiniões gente também. diferentes. E tá tudo bem. Hoje não somos as entrevistadas. Mas lá a gente aprendeu a se comunicar de forma efetiva um com o outro. Aprendeu a perdoar. Aprendeu a conversar, porque como eu falei, eu não era um cara de conversar. Eu sempre fui muito calado. Eu, às vezes até tinha algo para falar, poderia falar algo relevante. Mas tu escolhia... Mas eu escolhia ficar calado. Tudo bem, evitar conflito, entende? E assim, o que causou um grande impacto, o grupo caseiro, mas foi colocar em prática o que a gente aprendia lá, né? Porque não faz sentido eu ir lá, ouvir uma palavra, ouvir um ensinamento e aí sair, e aí na oportunidade que eu tiver para colocar em prática, eu não colocar. Sim. Né? Então o que causou o grande impacto foi isso, foi estar no grupo caseiro e colocar em prática o que a gente aprendia lá. Ser confrontado para a mudança, né? Sim, a gente estava buscando essa mudança. E quando a gente é confrontado, não, é aqui. Por mais que doa, às vezes doía muito. Eu ter que pedir perdão, eu achando que estava certo. Mas tem que pedir perdão. É melhor pedir perdão. Vamos ficar bem, vamos deixar o ambiente melhor. Porque às vezes querendo, não fica aquela tensão quando tem aquela briga e a gente é confrontado. O Espírito Santo fala, pede perdão, só tu pedir perdão e acaba com isso. Entende? Então,
o grupo caseiro e colocar em prática os ensinamentos que a gente tinha lá dentro foi primordial na nossa vida. Amém. Eu vou contar um segredo, viu? Ele me falou isso uma vez. Né? Uma vez ele me falou isso daí. E a gente conversando, eu comecei a falar coisa, eu não estava nem entendendo o que eu estava falando. Né? E ele falou, cara, pede perdão, vocês estão sendo ensinados, põe em prática isso daí. Então, vocês aprenderam e agora estão replicando isso daí. Né? Esse é o propósito também da igreja, né? De replicar o que vocês têm aprendido. Né? E hoje vocês são liderança, são testemunhos, são exemplos de casal, assim como foi pra gente. Sim. E são ainda, né? Então... E vou dar um testemunho. Um dia aí a gente brigou, aí à noite... E aí, o Eugênio e eu também lutamos muito contra essa nossa personalidade muito egocêntrica, né? Do ego muito inflado, de ficar medindo forças. É algo que a gente luta desde sempre porque faz parte da nossa personalidade e do nosso temperamento também. Então é algo que a gente vai ter que lutar sempre, né? E aí, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria pra gente poder ir lidando. Então, às vezes eu já consigo me conter, falar só depois, às vezes não, eu falo na hora. E ele também, ele é muito duro às vezes. Aí esses dias ele discutiu, aí daqui a pouco quando ele deitou na cama, eu pensei, pronto, vai dormir sem falar comigo hoje, né? Aí quando eu sentei na cama, ele falou assim, eu te amo. Aí isso já me quebrou, assim, porque tipo... Eu já tava preparada, se precisar, eu fico uma semana sem falar contigo. E aí quando ele falou, eu te amo, eu falei, poxa, amor, você fica tão pouco tempo em casa e tem tanto plantão noturno que eu queria aproveitar tanto mais você do que brigar com você. E aí isso quebrou ele também, né? E isso foi importante, assim, porque a gente vê o cuidado de Deus ali e vê como o inimigo ele é sagaz, assim. Sim. Pega coisas pequenas da sua rotina e acaba transformando isso num grande problema, numa grande bola de neve que você não quer tratar ali por puro ego e aquilo vira um grande problema depois, né? É isso mesmo, eu sempre falo, a gente tem que tratar o nosso ego. Eu acho que a grande chave está no orgulho e no ego. Se você pede desculpa, você quebra toda a barreira. Se você fala um eu te amo, você quebra toda a barreira. Então o inimigo ele perde automaticamente ali a ação. Porque para nós que somos evangélicos... chutando as coisas, droga! Justamente, a gente acredita, no mundo espiritual é real, sim, gente, é totalmente real. Então hoje eu já tenho também essa sensibilidade para sentir o mover. Assim, como as coisas estão se movendo e eu estou observando, não, por aqui não está certo. Tem alguma coisa aqui que não está certo, tem alguma coisa que está errada. Isso até no nosso financeiro também, eu começo a sentir. Eu falo, não, isso não está certo. Eles vão orar, vem aqui, embora orar, vem aqui. Fizemos isso também, né, amor? Então é sobre isso. Sim. É muito interessante como a nossa maturidade na fé também vai nos dando sabedoria e discernimento espiritual para entender aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do mundo e aquilo que vem do diabo, né, do inimigo da nossa alma. Justamente. E isso é fundamental para o equilíbrio familiar, porque tudo começa na base, né? Tudo começa na família. Por isso que a família é tão atacada, né? Justamente, por isso. Eu queria que vocês dessem um recado aí para quem está nos assistindo, para que talvez esteja enfrentando uma crise. O que vocês diriam para esse casal? Eu diria que tem solução. Eu e o Ellison somos prova viva disso. Quem nos conheceu antes e nos conhece agora, a gente recebe muito testemunho. As pessoas falam, meu Deus, Andresa, eu conheci vocês antes. O que aconteceu? O que aconteceu na vida de vocês que mudou tanto? E eu falo, Jesus entrou e ele é o centro, 100% da nossa vida. E a gente coloca em prática o que a gente aprendeu. Isso é muito importante. E buscar ajuda, buscar auxílio, buscar pessoas confiáveis. Não é qualquer pessoa, pessoas confiáveis que possam lhe auxiliar, lhe dar um conselho, lhe direcionar. E uma coisa mais importante, que para mim também é muito importante, é cuidar do emocional. Cuide do seu emocional, porque no momento que você está bem emocionalmente, você consegue compreender mais as coisas, compreender o outro, compreender o seu cônjuge. Então busque sempre cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não é só o espírito, não é só a alma. Tem também que cuidar do corpo e da mente. Concordo.
Para você que está nos assistindo, como a Andresa falou, que tem jeito, tem solução. Eu era a primeira pessoa a dizer que o meu relacionamento não tinha mais jeito, quando estava no auge da nossa crise, né? Da nossa crise no nosso relacionamento. Só que quando a gente convidou Jesus para o centro do nosso relacionamento, quando a gente convidou Deus mesmo para fazer parte do nosso relacionamento e começou a praticar os ensinamentos dele, tudo foi se encaixando, tudo foi se encaixando aos poucos, tudo foi dando certo, né? A gente não vê a mudança de imediato, mas um passo de cada vez, a gente vai conseguindo manter esse nosso relacionamento mais saudável. Amém. Amém, amém. Bora falar do congresso? Vamos falar do congresso, antes da gente terminar, a gente está indo para a parte final, porque o tema do nosso congresso de casais é sempre o casamento, é uma construção, né? E aí, esse tema, né, o casamento é uma construção, como vocês comparam com a história de vocês, né? Vocês veem esse tema na história de vocês? Quando vocês escutam a construção do casamento, como é que o coração de vocês fica? Conta um pouquinho pra gente disso daí. Lembrando que o subtema desse ano é quando o coração escuta, o amor floresce. E é exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Para você que está entendendo nada, quem sabe de uma história entrou na outra, esse mês agora de junho, 12, 13 e 14, nós vamos ter o nosso terceiro congresso de casais aqui da Vineyard Central. Vocês já participaram desde o primeiro, né? Vocês estão aqui desde o primeiro, já vai ser o terceiro que vocês vão participar. E a gente queria ouvir vocês um pouquinho, já tendo essa experiência aí do congresso. Bem, o casamento é uma construção, ele não é só uma frase, é uma verdade, né? O nosso casamento é uma eterna construção, porque a gente vai estar vivendo com uma pessoa completamente oposta em muitas coisas, né? Diferente, pensamento diferente, e a gente vai ter que ir se adequando, né? Moldando uma coisa aqui em nós, outra coisa ali nele, então a gente vai estar construindo um relacionamento sólido. Vai ter coisas que eu vou ter que me sacrificar e parar de fazer porque incomoda ela, né? E eu posso fazer isso, vai ter vezes que ela vai ter que ceder e fazer alguma coisa nesse sentido também, e a gente vai construindo um relacionamento mais sólido. Então isso é uma verdade, né? Desculpa, fala de novo sobre o tema. Quando o coração escuta, o amor floresce. Quando o coração escuta, o amor floresce. Aí eu volto lá para o meu testemunho, que eu falei que eu cheguei em casa tentando dizer que não ia dar mais certo, tentando dizer que a gente ia se separar e que dessa vez ia ser para valer, e Deus pegou meu orgulho, segurou ele ali, e eu consegui falar tudo que estava dentro do meu coração. Então eu creio que ali isso se encaixa muito bem com o subtema. O amor floresceu, eu consegui falar que eu amava a minha esposa, que eu não queria perdê-la, que eu amava a minha família, que eu queria que a nossa família continuasse junta e unida ali. Eu quebrei o meu orgulho e deixei o amor falar mais alto ali naquele momento. Então tem tudo a ver com a nossa história também. E outra coisa também que a gente entendeu dentro do relacionamento é que a gente precisa investir nele. Assim como a gente investe em todas as outras áreas de nossas vidas, a gente também precisa investir no nosso relacionamento. E o Congresso de Casal é uma grande oportunidade para a gente entender, conhecer mais de Deus e um do outro e como a gente pode melhorar cada dia mais. Como a Daiane falou, a gente está desde o primeiro congresso e a gente não abre mão. A gente não abre mão dos congressos que acontecem uma vez no ano só. E a gente sai daqui tão renovado, sai daqui com tanto aprendizado que eu, quando fiquei sabendo que ia ser um casal terapeuta, eu falei, não perco por nada. Meu nome vai ser o primeiro da lista, porque eu sei da necessidade de a gente estar investindo no nosso relacionamento. E para finalizar, eu quero deixar um livro, Os 4 Temperamentos, para os casais que estão nos assistindo nesse podcast lerem, porque eu já li e eu gostei muito e fez muita diferença no meu relacionamento através desse livro. Gera mais empatia, né? Você começa a entender como o outro se comporta, como você também está se comportando. Né? Justamente. Queria pedir para o diretor colocar aí na tela a sugestão do livro. Olha, esse podcast está muito rico hoje, né? Até sugestão de leitura, tá? Os 4 Temperamentos, da Fernanda Boaventura. Inclusive tem aqui na nossa Vineyard Store, se você quiser comprar, temos aqui. Eu também tenho o meu em casa. Confesso que não terminei de ler porque eu sou uma péssima leitora. Eu me esforço, Deus sabe. Mas enfim. Para finalizar a programação esse ano, na verdade eu falo que a nossa diretora criativa de eventos, a nossa Amanda Souto, ela não brinca em serviço, ela né? Não brinca. Então ela não ela não deita. A
a cada edição eles se superam aí na programação, como a Andresa falou, esse ano nós vamos receber um casal de terapeutas cristãos que, por coincidência, são nossos terapeutas, né, amor? O Leandro, ele é o nosso terapeuta de casal, a gente tenta encontrar pelo menos uma vez por mês, e quando nós soubemos que seriam eles, a gente ficou muito feliz. A Elke já tinha recomendado eles pra gente e tem feito muita diferença na nossa vida. A gente tá fazendo terapia de casal, deve ter pelo menos uns 7, 8 meses, mais ou menos, né? É o tempo da Diana. A gente gravou pra terapeuta. É isso que eu falo, a nossa vida ela é feita de fases. Não tem como eu ajustar hoje aqui e amanhã eu não tenho que fazer um novo ajuste. Hoje vocês estão grávidos. Manutenção. É isso, hoje vocês estão grávidos, a realidade é totalmente diferente do que era antes. Então eu preciso me adaptar a essa nova fase, eu preciso. E vai vir os desafios. E entendendo também que nem todas as respostas estão em nós. Sim, entendendo que nós não somos os donos da verdade. Que nem sempre, quando você não tá achando solução, e assim, comunicação é a chave. Né? E tipo assim, por causa do ego, por causa de tantas coisas, às vezes a gente fala eu entendo B, eu falo B, ele entende C, é uma loucura. Então, nesse contexto é muito legal você ter um terapeuta, porque aí você chega, aí fala, Daí, o que é que você tá sentindo? Eu falo rindo, aí eu falo, chorando. falo. Aí ele, você entendeu, Júnior, o que ela disse? Aí ele, eu entendi isso. Não, Júnior, não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer outra coisa. E vice-versa, né? Daí você entendeu ele? Eu entendi que eu não sou, que eu não valo nada nessa casa, não sei o que. Ele, não, Daiane, não foi isso que ele disse. Brincadeiras à parte, é muito importante você ter uma terceira escuta ativa que não tenha emoção, que não parta, né, do princípio da emoção, do meu, não só do meu ego inflado ali, mas do meu campo de visão, porque às vezes a gente olha só o nosso lado, né? E consiga trazer um olhar mais profundo, técnico também, e com uma base cristã, que pra mim faz toda a diferença, né? Com certeza. Não é só falar por falar, mas é falar e ser orientada à luz da palavra, poder ser acolhida. Então, assim, Leandro e a Thaís vão ser bênção, a gente tá com expectativas lá em cima para esse congresso, imagino que vocês também, né? E eu queria dizer para você que vão ser 3 dias de evento, os 2 primeiros são palestras, vai ser somente na parte da noite, então não se preocupe, que dá de organizar a agenda, dá de deixar as crianças com a mãe, com a sogra, com a babá, com alguém, com os amigos. E priorizar, como a Andresa falou, é investir no seu casamento, na sua família. Assim como eu estudo, faço cursos de especialização, a Andresa também, os meninos também. Então, tá sempre investindo, né, na área profissional e, por que não, também na área emocional. E o último dia, sempre tem aquela noite do jantar romântico, não tem melhor lugar em Altamira para você estar. E eu queria que vocês contassem as expectativas para esse ano aí, porque como a Amanda não deita, né? Qual a expectativa de vocês aí para essa noite romântica? Não me conta coisa para falar. Andresa, na próxima vai falar. Fala, amor, porque tu te cutuca, ele te entrega. Cara, assim, a expectativa é sempre muito grande, porque a gente já viu como que é, então a gente sabe que é sempre uma noite muito gostosa, é sempre uma noite que o casal tira para si mesmo, tira para ouvir, para se divertir, para comer, né? Que crente gosta de comer. Com certeza. Então a nossa expectativa está muito alta, né? Se você está assistindo e ainda não fez sua inscrição, espero que você faça agora, se motive, faça sua inscrição, porque você só tem a ganhar investindo no seu relacionamento. Justamente. É um investimento que você vai fazer no seu relacionamento, na sua vida, e vai valer muito a pena. Venha para o congresso de casal, faça esse investimento em você, na sua esposa, no seu esposo. O jantar, gente, é maravilhoso. Não tem um lugar melhor, não tem lugar melhor para você passar o dia dos namorados se não for aqui na Igreja Virgem Central, no congresso. É verdade. E eu vou fazer só um desabafo aqui. Eu não gostei do primeiro congresso. A gente não era casado ainda. E aí, num dado momento lá, o preletor falou: agora você, marido, puxa a sua esposa, fale alguma coisa para ela. Os dois ficaram se olhando assim, a gente não é casado ainda. Eu fiquei meio decepcionado, meio triste, né? Falei, poxa, eu vou me embora, não sou casado. É dramático, né? Mas isso foi importante porque a gente já estava num processo de mudança do nosso relacionamento. Já estava noiva, não tá? Já, casamos no final do mesmo ano, né? Do congresso, né? E bem ou mal, isso impactou bastante na nossa vida, né? Então, que frutos vocês acham que esse congresso pode deixar para casais que estão em momentos difíceis como vocês passaram, que ainda não estavam
casados com o Daiane e eu, que a gente brigava por qualquer coisa que a gente escolhia do casamento. O que vocês acham que pode ser? Cara, eu penso assim, você vai chegar na igreja na primeira noite para aprender sobre você, sobre seus comportamentos, sobre comportamentos da sua esposa, que às vezes a grande questão é, por que a gente está brigando, né? A gente pode estar brigando às vezes por simplesmente não estar entendendo o que a pessoa, como a Dani falou. Eu estou falando A, minha esposa está entendendo B e vice-versa. Então a primeira e a segunda noite é para aprendizado, para aprender, para conhecer mais um ao outro, né? E a segunda noite é para... Terceira noite. Perdão, a terceira noite é para vocês se aproximar de verdade, né? Vai ter um jantar romântico, vai ter a dança, vai ter todo um clima criado para isso, né? É uma noite para o casal. Então eu acredito que se você fizer isso, né, e vir com o coração aberto realmente, de na primeira e segunda noite receber o que tem, que esse casal tão maravilhoso tem para entregar para essa igreja, para esses casais aqui, você vai sair daqui com o teu casamento transformado. Com certeza, em nome de Jesus. É isso mesmo, porque assim, problema todo casal tem. Uma hora ou outra a gente vai ter um conflito. Sim. Mas eu sei que eu vou ser obrigada, por exemplo, hoje, com Cristo, com congressos, por exemplo, eu sei que se eu for brigar com meu marido hoje, eu vou chegar em casa e ele vai estar lá me esperando. Eu vou ter o boa noite, eu vou ter amor, me perdoa. Amanhã a gente continua. Então a gente tem sabedoria no tem a sabedoria e também a gente tem a segurança, que antes a gente não tinha. A segurança de eu ter o meu esposo sempre ali pra mim. Independente do que aconteça, ele vai estar lá. Eu acho que isso é assim, um divisor de águas dentro do relacionamento. Pelo menos dentro do nosso relacionamento foi um divisor de águas pra mim. Eu tô falando uma experiência minha. A partir do momento que o Elison chegou e falou assim, olha, eu te amo, eu quero estar com você, eu quero estar com a nossa família. Vamos deixar o orgulho de lado, vamos seguir, vamos ter compromisso com Deus. Toda essa insegurança caiu por terra. Então hoje eu não sou mais insegura. Não importa se a gente briga, não importa o que faz, a gente tem as ferramentas certas para continuar. Eu vou saber que ele vai estar lá por mim, que eu posso contar com ele para tudo, independente do que aconteça. Amém, amém. Queria deixar enquanto a Andresa fala, veio um louvor no meu coração 2 vezes, que é aquele: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Então, se você não conhece essa música, digita aí, dá um Google, escuta ela antes de você fazer qualquer coisa. Se você se identificou, né, como uma pessoa talvez mais orgulhosa no seu relacionamento, coloca esse louvor para tocar, convida o Espírito Santo para quebrar o teu orgulho também, para que você possa ser ministrado, né? Porque a mudança ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Sim. E a mudança, para ela ter eficácia, ela precisa ser genuína, ela precisa partir de nós, né? Nosso desejo de querer mudar, de querer viver o novo de Deus. E, gente, a gente está muito feliz em ter recebido vocês aqui. Foi uma bênção, foi poderoso. Amém. Tenho certeza que vidas vão ser edificadas, obrigado, famílias vão ser abençoadas. Queria agradecer vocês mais uma vez por contarem, né, compartilharem a história de vocês. Pro Elison, quem diria, hein, Elison? Que para quem não gostava de contar nada da vida, veio aqui no podcast. Improvável. O improvável aconteceu comigo. Ó, Deus agindo aí de novo. Deus ama os improváveis, né, gente? Que bom. Que bom que Deus ama os improváveis, senão nós não estaremos aqui, né, amor? Verdade. Eu acho que nem a gente também. A gente com certeza não. A gente com certeza. E se não fosse ele, nós também não estávamos aqui. Isso não sei dúvida. Por isso que eles vieram. Gente, muito obrigada. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, a Eloá, o próximo filhinho que vem aí, porque ela já profetizou. Ela já pediu. Entendeu? Então, que vocês recebam, que essa família cresça, né? Que a Diana vai precisar de mais amiguinhos para brincar, porque daqui a pouco a Eloá vai cuidar da Diana, não vai brincar com a Diana, porque tá muito distante a faixa etária, mas a gente está muito feliz em receber vocês, em ver como Deus tem cuidado de vocês, da família de vocês, e tem usado vocês também, que vocês continuem sendo bênção, boca de Deus nessa terra, que possam ser agentes de transformação no reino, e que através do Ministério de Acolhimento que vocês estão, vocês possam acolher muitos casais aí que também precisam de cuidado, que também um dia chegaram aqui como vocês feridos e hoje foram restaurados, e que muita gente possa dar esse testemunho também
Amém. Assim como nós somos testemunho, né, da vida de vocês, como Deus usou vocês para restaurar a nossa relação e que vocês possam continuar transbordando aí para onde vocês passarem. Amém. 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 Então é isso, né, gente? É só deixar nosso agradecimento. Eu tô muito honrada por esse convite. É um dos propósitos do nosso casamento é esse, né, amor? É levar a palavra, que as pessoas possam notar o amor, o brilho do Espírito Santo no nosso relacionamento, que as pessoas se sintam confiáveis de chegar até a gente e pedir ajuda, assim como a gente fez um dia e a gente teve esse auxílio, a gente retribui isso hoje. Amém. Então é isso. Amém. Só queria também deixar o meu agradecimento, né, por vocês. O Júnior é um cara que, assim, conheço ele já há algum tempo. E conheço as lutas de vocês, sei que vocês também são um casal abençoado, a família de vocês vai ser cada vez mais abençoada. Obrigada pelo convite e que Deus abençoe, né, a Diana, que Deus abençoe o relacionamento de vocês, o casamento de vocês. Amém. Obrigado. Continue contando com a gente, né? E continue contando com a gente. Obrigado, Sempre. obrigado. E você que está em casa, que não faz nada da sua vida, se levante da rede e se inscreva no Congresso de Casais, faça alguma coisa e vem que a gente está esperando para te conhecer. Bora. Bora aí, paraense arretado. Bora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Manda para um casal que também está precisando ouvir, também está precisando ser edificado. E faça a sua inscrição no Congresso de Casais, tá bom? Um beijo, até o próximo Vineyardcast. Obrigada, meu amor, por estar aqui comigo hoje. Dá um beijo também. Valeu, galera! Tchau, Ai, tchau. Jesus.